Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ricabox, quadrinhos, miniaturas e outras coisas mais. A gente vai falar de quadrinhos, especificamente a gente vai falar dessa obra aqui, Crepax, da Pipoque Nanquim, coleção Crepax. Esse é o volume, bom, ele não tem número, esses volumes dessa coleção, elas não são numeradas, né? Esse no caso foi o primeiro que foi lançado, né? Drácula, Frankenstein e outras histórias. Crepax, esse é o tipo do nome que enrola a língua. Guido Crepax, que é o autor, aqui, né, a obra dele, um autor já das antigas, né, que eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas não conhecia nada das obras, né. E, bom, a Pipoca Nanquim lançou então essa coleção. Esse, na teoria, é o fascículo 1, o volume 1, na teoria, porque não vem, pelo menos eu não vi aqui, não vem marcação nenhuma de numeração aqui. E esse seria o 2, o volume 2. Aqui a Astronave Pirata e outras histórias. Já tem mais 2 volumes lançados, o terceiro e o quarto volume, né? Mas eu não sei agora se acaba no quarto, acho que deve acabar no quarto volume. Ou não sei. Essas informações eu não cheguei a tirar, mas a gente depois coloca aí na tela para vocês, né? Em quantos volumes vai ser isso aí, se termina no quarto mesmo ou não. Bom, vamos falar um pouco sobre isso, mas antes pedindo aí para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, tá? E se possível, se puder ajudar a gente, deixar o like aí no vídeo, que também fortalece aqui, né? O sininho, acionar o sininho para que a gente possa bater na sua porta e falar, ó, tem mais vídeo lá, tá entendendo? Isso também favorece a gente aqui. E seus comentários, né? Comentem aí. Não me xingando muito, pode falar o que vocês quiserem, tá? A gente responde a todos aqui, né? Então os comentários também são bem importantes. Se você puder fazer isso, a gente agradece, tá? Deixando também mais uma dica aqui, nas descrições aqui do vídeo vão estar o meu Instagram, tá? O convite para o meu Instagram, para o meu grupo no WhatsApp, o grupo que a gente tem lá no WhatsApp também vai estar constando lá. E também links da Amazon, para você poder ajudar a gente aqui fazendo suas compras através dos nossos links também, vai fortalecer a gente. É isso. Mas vamos falar então de Crepax. O que eu quero, na verdade, é comentar o seguinte, né? A gente, às vezes, a gente compra as nossas HQs e os nossos quadrinhos, mangás, enfim, e às vezes a gente vai muito também pelo hype da obra, ou pelo nome, né? Por exemplo, estamos falando aqui de Crepax, né? O nome Guido Crepax, você fala, porra, cara é um nome famoso, um nome conhecido, né? E você aposta as suas fichas nisso aí. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a leitura que eu fiz aqui do Guido Crepax, foi a primeira vez que eu tô lendo as coisas dele, e assim, a grosso modo, se eu tivesse tido contato com essas obras antes, eu não teria comprado, me enfiado nessa coleção. E quando eu falo me enfiado, porque eu estou no volume 2, ou seja, ainda tem mais, pelo menos são mais 2 volumes que tem para comprar, não sei se vai ter mais ainda. E eu vou comprar, e eu vou completar essa coleção. Até pelo lado do colecionador ter aquele lado de completar as coisas, né? Eu tenho muito esse lado, mas também o fato de que é uma obra bacana, uma obra bonita, porque essas edições da Pipoca Nanquim, os caras são bons nisso aí, né? Eles fazem a coisa bem feita, bonita, né? E Crepax, cara, a leitura dele, pelo menos eu tô falando assim em cima desse primeiro volume, né? Eu não sei se toda a obra dele vai ser assim, mas geralmente você já tem mais ou menos uma noção de como vai seguir a coisa, né? E é aquela história, se eu não tivesse entrado nisso, se eu tivesse conhecimento das obras dele, não teria entrado nessa coleção, né? Mas já entrei. Agora vai. Por quê, cara?
Bom, vamos falar um pouco sobre a personagem dele, né, do Guido, né, que é a Valentina, né? A Valentina é a grande personagem do Guido Crepax, né? E diz que ele foi inspirado até na mulher dele, parece, né? Eu tô dando uma lida por aqui, né? Parece isso aí. E assim, cara, vamos falar aqui da arte do cara. Meu, a arte do cara é linda. Meu, maravilhosa. A arte do cara é muito bonita, cara. E, cara, em preto e branco, tudo aqui em preto e branco. Essa obra aqui é toda feita no papel couché, bem bacana mesmo, né? Mas a narrativa das histórias, principalmente agora, essa primeira história que eu tô lendo aqui de Valentina, a narrativa, a construção da história me pega, cara. Não faz meu gênero, cara. Então, quer dizer, você está lendo você tá lendo uma obra aqui que você está lendo, eu vou ser sincero, eu estou lendo arrastado, está sendo uma leitura extremamente arrastada para mim, porque, cara, eu não me faz, não cai no meu gosto o tipo de narrativa, meu, a história, principalmente essa primeira história aqui da Valentina, cara, é muito confusa, meu, e você, às vezes você fala assim, meu, você já está mais ou menos no meio da história, você fala, meu, como é que começou mesmo isso aqui? Como é que foi o início dessa história? Meu, não tô curtindo, cara, assim, a leitura das histórias, tá? Meu, o que vale a pena nisso aqui é você contemplar a arte do cara, né? Que a arte é magnífica. Ele é um autor assim que para a época dele, né? Já são histórias aqui meio ousadas, né? Hoje elas não são tantas, né? Mas tão ousadas assim. Mas na época que esse cara escreveu isso aqui, a Valentina é uma personagem sedutora, sexy, né? E ele força bastante em cima disso aí, né? A mulher aparece seminua quase que a revista inteira, né? E agora a história, a primeira história aqui de Valentina, dando aqui uma passadinha só para você ter uma ideia, né? Tá vendo? A história quase toda ela tá assim, tá quase praticamente seminua. E a gente nota que isso aqui, para a época que isso aqui foi escrito, porque isso é antigo, né? Já devia ser uma coisa pesada, uma coisa assim forte, né? Hoje, hoje não, né? Hoje já não é tanto, né? Mas na época eu acredito que era. Então ele força bastante em cima da sedução aqui, dessa parte sexy da Valentina, né? Ele força bastante em cima disso. E agora a história em si, cara, ela é extremamente confusa, cara. Ela é extremamente confusa. Ele trabalha muito em cima de sonhos dela, então tem hora que você não sabe se ela está sonhando ou se é a história, né? Ela vai parar aqui no subterrâneo, não sei como ela já acha esse subterrâneo, ela e os dois personagens masculinos aqui que fazem aqui a história com ela, vão parar nesse subterrâneo onde as pessoas lá são cegas, mas tem um olhar de dominância assim sobre as pessoas. Ou seja, cara, aí eles voltam do subterrâneo. Aí, nossa, cara, eu achei assim extremamente confuso, cara. Achei extremamente confuso. E depois disso, é muito focado aqui em cima da Valentina, né? E eles voltam do subterrâneo, aí começam outros tipos de aventuras deles, mas tudo assim, aquela coisa muito confusa. Você, de certo modo, eu particularmente fiquei meio perdido nisso aqui. Talvez outra pessoa lendo, esses caras que manjam mais, né, que eles têm uma outra visão da coisa. Eles têm uma outra visão da coisa e a gente talvez eu não tenha, eu não seja preparado para ler esse tipo de histórias, porque tem isso, né? Às vezes você ouve os caras falando assim, não, tem certas histórias que não são para certos tipos de pessoas. Talvez então eu seja isso, esse certo tipo de pessoas. Então ela nessa história aqui de Crepax, ela passa a maior parte da história sonhando
uns sonhos mirabolantes, malucos, como a página aqui mostra, né? E você, às vezes, você fica confuso. Você fala, pô, cara, faz parte da história ou isso é sonho dela? Por que esses sonhos? E conclusão, cara, li tudo isso aqui, tá? Confesso que eu demorei um pouco para ler, porque, cara, eu não conseguia pegar isso aqui, bater e ir. Era uma coisa meio cansativa a leitura, tá? Como eu disse, o que vale muito a pena é a arte do cara. A arte é linda, né? A arte do Guido é muito bonita, né, cara? E ele realmente faz, assim, quadros, assim, espetaculares, né? No desenho, né? Mas a história, como eu disse, não me agradou tanto. Aí depois a gente vem com a história aqui do Drácula, que é a boa e velha história de Drácula de Bram Stoker, né? É uma história, o teor da história é o mesmo, mas ela vai ter coisas diferentes aqui, vai ter momentos diferentes. Acho que todas essas adaptações são diferentes, né? Você não pega uma adaptação assim, fiel assim realmente ao que foi o filme, ou algumas que são um pouco mais fiéis e outras que são totalmente, né? Eu já li várias assim e tem muita diferença de uma para outra, né? E essa do Guido aqui também é a mesma coisa. Tem momentos aqui em que são diferentes do filme, né? Mas o teor da história é o mesmo. E o tipo da narrativa dele continua sendo o mesmo de como foi ali com Valentina. O modo que ele faz a construção da história dele é mais ou menos, até aqui pelo menos, mais ou menos muito parecido com a Valentina. Como a gente já conhece bem a história de Bram Stoker, aqui de Drácula de Bram Stoker, você não se perde tanto, né? Mas ela tem momentos assim que dão saltos, sabe? A história dá saltos assim e diferente, muito diferente do que foi o filme, tá? Do que foi o filme de Drácula de Bram Stoker. E a gente tem, por fim, aqui, mas dentro disso aqui, pelo menos, é uma história que me faz correr com a leitura de uma forma melhor do que foi com a primeira história lá de Valentina, que a maior parte do quadrinho é essa história de Valentina. Aí depois a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter uma história aqui a gente vai ter aqui a história de Frankenstein. Que essa eu ainda não cheguei a ler, tá? Eu não cheguei a ler ainda essa história. Eu tô fazendo o vídeo aqui sem ter terminado ao todo o quadrinho. Mas essa história de Frankenstein aqui é uma história um pouco mais curta. Já dá para ver que ela é uma história um pouco mais curta. Eu acho que foi assim mais para o término do quadrinho mesmo, né? Uma história um pouquinho mais curta, um tiro mais curto. E, bom, conclusão. Vamos ver aí o que se segue, né? Nas outras edições aí de Crepax. A gente fica às vezes pensando, né? Fala assim, poxa, cara, aqui tá o volume 2, né? E a gente já vê aqui que vem as histórias de Valentina, né? No volume 2, vai vir também, né? E aqui tem Astronave Pirata e outras histórias. Não sei ao certo o que vem por aqui, mas já dá para ver pelos desenhos aqui que é muito coisas da Valentina ainda, né? Em todas as histórias, ou seja, é a personagem do cara mesmo, né? A Valentina. Então, aí a gente fica pensando, poxa, eu vou continuar a coleção se eu não estou assim curtindo tanto? Vou continuar a coleção, vou terminar essa obra aqui de Crepax, por quê? Porque além de eu já ter começado, e aí uma obra bacana, uma obra bonita, de um cara relevante, né? Guido Crepax é um cara relevante, e uma coisa das antigas, que eu gosto dessas coisas mais antigas também, e o fato de que, cara, não é uma obra assim de um monte de volumes, então não dá pra gente terminar, né? E é o que eu vou fazer, eu vou completar essa coleção. Mas assim, o primeiro volume que eu já li aí, tirando a história do Frankenstein, que é curtinha, que essa eu ainda não li, em termos de leitura não é assim o meu, não faz meu tipo, né? Esse modo de essa narrativa, essa construção que é feita as histórias não sou muito disso aí.
Mas quem sabe eu não mudo de ideia, quem sabe a coisa não tome outro rumo aí, né? Bom, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E não se esquecendo aí de se inscrever no canal, se assim for possível. E deixar aquele likeão. Fiquem todos em paz e uma vida longa e próspera para todos. Até!